Com as altas temperaturas, aumentam as chances de comidas não estarem armazenadas adequadamente e estragarem, principalmente na rua ou nas praias, por exemplo. Os pais costumam levar refeições para cuidar da saúde dos seus filhos pequenos, mas não se preocupam tanto com o que eles mesmos vão comer. Hoje, o Momento Saúde Naval recebe a capitão-tenente médica Marina Rosa, que é chefe da Clínica de Gastroenterologia da Policlínica Naval de Niterói. Ela vai conversar conosco sobre a intoxicação alimentar e quais cuidados devemos tomar. Bem-vinda, Tenente Marina. O que é exatamente a intoxicação alimentar e por que ela é tão comum no dia a dia das pessoas? Obrigada, comandante Daniel, pelo convite. É um prazer estar presente aqui no Saúde Naval. Bom, intoxicação alimentar é toda doença causada pela ingesta de bebidas ou comidas contaminadas. É uma condição muito comum mundialmente, pois está diretamente ligada a uma necessidade vital do ser humano, que é comer e beber. Para que a gente possa ter noção da gravidade dessa condição, estimativas recentes da Organização Mundial de Saúde indicam que cerca de 1 a cada 10 pessoas no planeta ficam doentes após ingesta de alimentos contaminados e que cerca de 420 mil indivíduos morrem por ano em decorrência dessa condição. Quais são as principais causas da intoxicação alimentar e quais alimentos costumam estar mais associados a esses casos? Existem mais de 250 tipos de doenças transmitidas por alimentos no mundo, em gravidades variáveis. Estes alimentos podem estar contaminados por substâncias químicas artificiais utilizadas na agricultura, por exemplo, como aquelas presentes nos agrotóxicos, por toxinas naturais, como é o caso de alguns tipos específicos de cogumelos, algas e peixes venenosos, e muito mais frequentemente por agentes infecciosos que contaminam alimentos durante algum momento da sua etapa de produção ou de conservação, como bactérias e as toxinas que elas produzem, a exemplo da salmonela, da shigella, da Escherichia coli, do estafilococcus, vírus como norovírus e rotavírus e parasitas intestinais oportunistas. Os alimentos que apresentam maior risco de contaminação são aqueles obtidos de fontes duvidosas, alimentos crus ou mal cozidos, mal manipulados, mal refrigerados, que contenham principalmente ovos, carnes em geral, sejam carne vermelha, frango, frutos do mar, defumados, verduras, leites e derivados, saladas de frutas, molhos, maioneses caseiras e líquidos contaminados. Muitas pessoas confundem intoxicação alimentar com virose. Como diferenciar os sintomas entre uma coisa e outra? Essa pergunta é bastante interessante. Viroses são doenças causadas exclusivamente por vírus. E quando essas viroses determinam sintomas que predominam sobre o aparelho digestivo, como enjoo, vômitos, dor abdominal e alteração da evacuação, chamamos isto de gastroenterite viral. A intoxicação alimentar, por sua vez, também determina sintomas que predominam no trato digestivo. Porém, como falamos anteriormente, não são causadas apenas por vírus. Então, de forma prática, pela semelhança dos sintomas, às vezes pode ser difícil diferenciar entre uma gastroenterite viral e uma intoxicação alimentar, principalmente no início do quadro. Algumas pistas nos ajudam a entender que podemos estar frente a um caso de intoxicação alimentar, principalmente quando há relato de viagem recente, de alimento ingerido de origem duvidosa, ou quando mais de um indivíduo de um mesmo grupo de convivência apresenta sintomas semelhantes simultaneamente, tendo compartilhado a mesma alimentação, às vezes configurando até surtos de intoxicação. No geral, quando falamos de intoxicação alimentar, os sintomas são mais exuberantes e potencialmente mais graves. Falamos de uma prostração mais evidente, calafrios e picos febris mais persistentes, febres que atingem valores mais elevados, vômitos e diarreias mais intensas que consomem mais o indivíduo, por vezes com presença de muco, sangue nas fezes. Então, por ter uma apresentação mais grave, ela determina um maior risco de desidratação e, por vezes, pode até caminhar para um ritmo cardíaco mais acelerado, com queda da pressão arterial e um colapso circulatório mais grave que chamamos de sepse. Quais são os sintomas mais comuns da intoxicação alimentar? Indivíduos poderão apresentar sintomas gerais, como mal-estar, febre, dor de cabeça, falta de apetite, mas sem dúvida os sintomas digestivos são predominantes, com enjoo, vômitos, cólicas e diarreia, inclusive com presença de pus, muco e sangue muitas vezes.
Existe um tempo estimado entre o consumo do alimento contaminado e o início dos sintomas? Este tempo é muito variável, assim como a gravidade, a depender do contaminante alimentar e da quantidade ingerida. No geral, os sintomas se iniciam entre 6 a 72 horas após a ingesta do alimento contaminado, embora possam existir casos de manifestação mais rápida ou mais tardia. Quais são os cuidados imediatos que a pessoa deve ter ao suspeitar de uma intoxicação alimentar? E em que situações ela deve procurar atendimento médico imediatamente? O principal foco é repouso, observação da evolução do quadro e muita atenção ao estado de hidratação. É natural que haja perda de apetite, enjoo, vômitos, situação essas que vão limitar algumas ingestas alimentares. Porém, é fundamental manter-se hidratado. Esses líquidos podem ser de origens diversas, como água filtrada, isotônicos, água de coco, suco de fruta e o soro caseiro, que é um grande aliado, super simples de fazer. Evitar refrigerantes, café, leite e derivados nessa fase inicial, pois podem não ser bem tolerados. Atentar ao padrão urinário, pois a urina tem relação direta com o estado de hidratação. Uma pessoa desidratada, ela urina com menos frequência e ela tem a urina com um aspecto mais escuro, mais concentrado. Tontura, visão que escurece ao levantar-se, também indicam um estado desidratado mais significativo, com queda da pressão arterial. Atentar para calafrios e febre e sempre verificar a temperatura na suspeita de alteração. O paciente até pode, numa fase bem inicial, e se não tiver esses sinais de complicação que eu descrevi, optar por um analgésico do tipo não anti-inflamatório, como a dipirona ou paracetamol para febre, uma iocina, né, que é o mais comum, o nome comercial é o Buscopan para cólica, ou mesmo uma medicação para enjoo, como a ondansetrona, e observar. Porém, se o quadro geral for persistente, o caso caminhe para agravamento, caso exista febre, calafrios persistentes, sintomas que não melhoram ou melhoram muito pouco com a medicação oral em casa e que demandam medicações de forma repetida, estes casos sim devem buscar assistência médica para avaliação. Caso existam sinais de complicação, como diarreia sanguinolenta ou com muco significativo, tontura, alteração de consciência com sonolência, torpor, cãibras, incapacidade de aceitação oral de medicamentos, de líquidos, de alimentos, por exemplo, devido aos vômitos persistentes que limitam essa ingesta oral, neste cenário, esse indivíduo deve buscar imediatamente assistência médica para que seja avaliada hidratação, medicações por via venosa, necessidade ou não de realização de exames complementares, e, em alguns casos, até internação hospitalar e necessidade de suporte com antibióticos. Há grupos de risco para intoxicação? Crianças, idosos e gestantes, por exemplo, são mais expostos? Sim, os grupos mais vulneráveis são crianças pequenas, idosos, gestantes, pessoas imunocomprometidas ou com doenças crônicas, porque essas pessoas têm maior chance de agravamento frente a uma intoxicação alimentar. Então, esses grupos, no geral, nós já recomendamos pronta avaliação médica frente a sintomas. Não seria o grupo para se medicar em casa e observar a evolução. Esses grupos devem redobrar ainda os cuidados com higiene e cozimento dos alimentos e com todas as ingestas alimentares fora de casa. Tenente Marina, é possível prevenir a intoxicação alimentar? A prevenção ela esbarra em ações de governo, com investimentos públicos para melhoria dos serviços de saneamento básico, promoção de medidas de fiscalização que visem a redução do risco de contaminação de alimentos em estabelecimentos comerciais, em especial no comércio ambulante. Ações de higiene coletiva e pessoal no manejo de conservação adequado dos alimentos também são fundamentais. E quais são os erros mais comuns no preparo e no armazenamento dos alimentos que aumentam o risco da intoxicação alimentar? Várias etapas são importantes para garantir a qualidade e a integridade do alimento, desde a higiene adequada das mãos, antes e durante todo o preparo, higiene adequada de frutas, legumes e vegetais, dando ênfase à esfregação mecânica em água corrente,
antes de consumi-los ou prepará-los, desinfetar as hortaliças antes do consumo com soluções próprias para este fim, usar sempre água filtrada ou tratada, consumir ovos sempre bem cozidos, carnes bem cozidas, bem assadas, cuidado nos armazenamentos dos alimentos, separar alimentos semi-prontos de alimentos crus, alimentos quentes de frios, respeitar os períodos de resfriamento dos alimentos. Por exemplo, um alimento pronto, frio, exposto ao consumo, ele deve ser mantido em temperatura abaixo de 5 graus. Alimentos perecíveis só podem permanecer em temperatura ambiente pelo tempo mínimo necessário para sua preparação e devem ser armazenados a temperatura entre 2 e 8 graus. Alimentos submetidos a descongelamento devem ser mantidos sob refrigeração se não forem imediatamente utilizados, não podendo ser recongelados. Manter alimentos bem acondicionados, fora do alcance de insetos, roedores e outros animais. Você teria alguma sugestão de refeições ou alimentos que sejam mais garantidos para manter a saúde? Para reduzir o risco de intoxicação ao levar comida para a rua, devemos priorizar alimentos cozidos e evitar alimentos crus. Podemos levar sanduíches frescos com todo cuidado no preparo e na armazenagem desse sanduíche, com recheios sempre bem cozidos, por exemplo, um frango bem cozido desfiado ou um atum em lata e pão integral. Evitar saladas cruas. Levar sempre frutas inteiras, já bem lavadas, descascar na hora, como maçã, banana, laranja. Uvas podem ser levadas se bem lavadas em casa e acondicionadas em potes adequados. Lanches seguros como barrinha de cereal, sementes como amêndoas, castanhas, nozes, biscoitos integrais salgados, pipoca. Hidratar sempre com água mineral lacrada ou água de coco. Quais seriam algumas dicas para reduzir o risco da intoxicação alimentar, especialmente fora de casa? Evitar ingerir alimentos caseiros que sejam alvo de manipulação no preparo e que sejam de procedência desconhecida, como saladas de frutas, sacolés, sanduíches naturais, verduras, produtos que contenham molhos, laticínios, carnes e ovos pouco cozidos ou mesmo embutidos. Especial atenção a produtos refrigerados, que podem estar refrigerados no momento, mas não terem sido mantidos sob refrigeração durante todo o tempo necessário. Locais de muito calor são mais propensos à contaminação alimentar, como é o caso dos ambulantes vendendo nas praias. Então, levar seu próprio alimento fresco, adequadamente preparado e acondicionado, assim como fazemos com as crianças pequenas, pode sempre ser uma boa alternativa. Na Marinha, o que uma pessoa deve fazer se estiver passando mal e suspeitar de intoxicação alimentar? Buscar serviços de pronto atendimento médico. No âmbito do SUS, estamos falando das UPAs. Na Marinha, temos o Serviço de Medicina Integral, que é o SMI, disponível nas policlínicas em horário comercial, para pacientes que tenham sintomas leves e sem maiores sinais de gravidade. Para pacientes que pertençam a grupos de risco, que eu já mencionei anteriormente, ou que já reúnam sintomas de maior gravidade, estes devem buscar atendimento hospitalar, que no âmbito do 1º Distrito falamos da nossa referência ao Hospital Naval Marcílio Dias. Tenente Marina, você quer deixar um recado final para quem está nos ouvindo? Agradeço imensamente o convite para esse bate-papo informativo. Busquem sempre informações em plataformas confiáveis. Informação em saúde é a qualidade de vida para você e para quem está próximo a você e, sem dúvida, tem a capacidade de salvar vidas. Bom, obrigado, Tenente Marina Rosa, por esse bate-papo tão esclarecedor e completo. O Momento Saúde Naval está disponível nas principais plataformas de áudio e no site do Saúde Naval. Ouça os outros episódios e até a próxima!